Mulher vai trabalhar na casa de um milionário e encontra seu filho perdido. A vida de Alice tinha sido de espera e dor desde que seu marido levou o filho deles embora. Ele casou com outra mulher e não permitiu que Alice visse seu filho de novo. Ela procurou por ele durante anos, mas foi uma busca perdida, sem pistas de onde procurar mais. Ela tentou de tudo, colocando cartazes e contratando detetives particulares, mas nada adiantou. Alice perdeu as esperanças de encontrar seu filho e a ideia de ter outra mulher criando ele quebrava seu coração todos os dias. Alice estava trabalhando de camareira em um hotel da região quando viu um anúncio de empregada em uma casa rica da região. A vaga pagava mais do que ela estava ganhando em seu atual emprego. Ela decidiu então se candidatar, pois ajudaria a mantê-la ao mesmo tempo que permitia que ela continuasse procurando seu filho. Ela ficou surpresa quando foi chamada para trabalhar um dia após sua entrevista. Alice estava animada para o novo emprego, mas estava nervosa por trabalhar para um milionário. Ao chegar na casa no dia seguinte, ela foi recebida pelo mordomo, que a apresentou ao resto da equipe. Em seguida, a mulher foi designada a trabalhar na cozinha e já começou a fazer o café da manhã da família. Enquanto cozinhava, Alice ouviu um barulho vindo da sala. Ela foi até lá para ver se algo havia caído e se deparou com um jovem homem sentado no sofá. Ela imediatamente reconheceu que aquele era seu filho Tommy. Ela começou a chorar e, sem pensar duas vezes, foi até o homem e o abraçou. "Tommy, é você mesmo?" ela perguntou. Tommy estava surpreso de ver sua mãe depois de todos esses anos. Ele não tinha ideia de que tinha sido adotado e que sua mãe biológica procurava por ele durante todo esse tempo. "Sim, mãe, sou eu," Tommy disse, se emocionando também. Alice estava imensamente feliz por encontrar seu filho, mas não podia deixar de sentir raiva do ex-marido por tê-los separado. Então ela decidiu confrontar o homem e exigir uma resposta. Ela se dirigiu até o escritório de seu ex-marido, onde ela já tinha sido informada que ele passava o dia. Ela abriu a porta e esbravejou. "George, como você pôde fazer isso comigo? Você casou com outra mulher e levou nosso filho embora." George não podia estar mais surpreso e apavorado pela aparição de Alice. Ele achou que tinha conseguido se safar com seu segredo, mas agora tudo estava revelado. "Alice, me desculpe. Eu queria dar uma vida melhor para o nosso filho, e eu achei que casando com uma mulher rica conseguiria isso de uma forma mais fácil. Me desculpe," George disse com ressentimento na voz. Alice estava machucada e com raiva, mas ela sabia que nada poderia mudar o passado. Ela tinha encontrado seu filho e isso era tudo o que importava para ela. Nos dias que se seguiram, Alice e Tommy passaram o tempo todo juntos. Saíram para caminhar, foram a parques, à praia, passearam e conversaram muito. Ela estava grata por ter encontrado seu filho e ela sabia que nunca o deixaria ir embora novamente. E quanto a George, ele percebeu a gravidade de suas atitudes e se desculpou com Alice e Tommy pelo que ele tinha feito. Ele prometeu compensá-los e fazer de tudo para que eles recuperassem o laço entre eles. Enquanto mãe e filho nutriam seu laço de volta à normalidade, eles perceberam o quanto fizeram falta na vida um do outro. Tommy cresceu em uma família rica, mas ele sempre sentia que não pertencia e que algo estava faltando. Ele sentia um vazio. Alice passou todos esses anos procurando pelo filho, sem perder a esperança de que um dia o encontraria. A sua procura incessante a tinha desgastado fisicamente e emocionalmente. Ela passou muitas noites em claro pensando em seu filho e no que ele estava fazendo. No tempo que passavam juntos, eles conversaram sobre o passado e a percepção das coisas. Tommy nunca tinha se dado conta que havia sido adotado por quem chamava de mãe e ficou chocado quando descobriu que Alice o tinha procurado por tanto tempo. Alice lhe disse que nunca tinha parado de procurar por ele, nem por um dia, e que nunca perdeu a esperança de encontrá-lo. Eles compartilhavam abraços calorosos e carinhos.
recuperando os dias de chamego entre mãe e filho. Tommy estava muito grato de ter encontrado sua mãe biológica, e ele sabia que tinha muito a ser atualizado. Ele tinha perdido muitos anos sem Alice e estava na hora de recuperar esse tempo. Nas semanas que se seguiram, eles passaram o máximo de tempo possível juntos. Eles foram a museus, galerias de arte e conversaram sobre tudo o que podiam. Os dois sentiam que tinham achado algo do qual sentiram falta todo esse tempo. Um dia, enquanto estavam sentados no parque, Tom me perguntou: "Mãe, eu gostaria de saber mais sobre meu pai. Eu sinto que mal o conheço. Poderia me contar mais sobre ele?" Alice hesitou por um momento, mas começou a contar. "Bem, seu pai se chama George, como você sabe. Ele costumava ser uma boa pessoa, mas tomou várias decisões erradas. Ele te tirou de mim e casou com outra mulher, que você cresceu chamando de mãe. Isso me machucou durante anos. Eu quase morri de tanto sofrimento." Tommy ficou chocado. Ele não sabia exatamente o porquê ele havia sido separado de sua mãe. Ele sempre achou que seus pais tinham um casamento feliz e que sua mãe era perfeita. "Eu não tinha ideia, mãe. Eu sinto muito", ele disse, abraçando sua mãe, que chorava. "Está tudo bem, Tommy. Só estou feliz de te ter de volta." Com o passar dos meses, a relação deles se tornou mais próxima e mais forte do que jamais foi. Eles sabiam que teriam muitos anos juntos pela frente ainda, mas estavam determinados a recuperar o tempo perdido. George, por outro lado, tinha a culpa latente em sua cabeça. Ele sempre achou que estava fazendo o melhor para seu filho, mas agora ele havia percebido o quanto havia ferido Alice e Tommy. Um dia, George ligou para Alice e perguntou se poderia vê-la. A mulher hesitou, mas concordou, para o bem da relação de Tommy com seu pai. Quando George chegou à casa, ele foi recebido por mãe e filho. Ele pediu perdão aos dois e prometeu recompensá-los de alguma forma. "Eu sei agora que o que eu fiz foi errado. Peço seu perdão. Eu quero fazer o possível para ajudar a reconstruir a sua relação com Tommy." Alice hesitou antes de dizer: "Eu agradeço suas desculpas, George, mas eu nunca vou conseguir perdoar o que você fez. No entanto, eu vou te dar uma chance para acertar as coisas com nosso filho. É uma decisão dele se vai querer manter uma relação com você ou não." George afirmou com a cabeça, limpando as lágrimas de seu rosto. Ele entendia que tinha machucado Alice profundamente e que levaria muito tempo até ele conseguir o seu perdão. Nos meses que se seguiram, George manteve a sua promessa e fez tudo o possível para ajudar Tommy e Alice a fortalecerem sua relação. Ele prometeu auxiliar financeiramente na educação de Tommy e guiá-lo para conseguir um emprego. Ele também se desculpava com Alice a todo momento, esperando que um dia ela pudesse perdoá-lo. Com o tempo, Alice viu que George estava realmente arrependido e que estava se esforçando para compensar tudo o que fez. Um dia, enquanto estavam todos sentados juntos, Tommy se dirigiu ao seu pai e disse: "Eu te perdoo, pai. Acredito que tenha se arrependido de verdade e quero ter uma relação com você. Vamos trabalhar nisso." George abraçou Tommy com lágrimas nos olhos. Alice observou aquela cena e ficou feliz pela reconciliação de pai e filho. Ela sabia que Tommy sentia falta do pai. Com o passar dos anos, ambas as famílias ficaram próximas pela convivência de Tommy, seu pai e madrasta. Eles até passavam alguns feriados juntos, e Alice ficava no telefone com Tommy o tempo todo, quando ele passava uns dias na casa do pai. Olhando para trás, Alice compreendia que tudo aconteceu por uma razão. Ela passou por muito sofrimento, muitos momentos difíceis que nem todos suportariam, mas tudo aquilo fez dela uma pessoa forte. Ela achou seu filho e pôde deixar o passado para trás e praticar o perdão. Ela entendeu que a vida era cheia de surpresas e reviravoltas e estava ansiosa para descobrir o que o futuro guardava. Ela passou por provações, mas nunca perdeu a fé em encontrar seu filho. Quando ela finalmente o achou, conseguiu criar uma relação mais forte do que jamais teve com ele quando pequeno. Ela sabia que dali em diante eles passariam a vida juntos. Ela entendeu a importância de se ter uma segunda chance,
sabia que a vida era imprevisível, mas estava mais do que pronta para todos os desafios que esperavam por ela. Essa história nos ensina diversas lições sobre a vida, o amor e o perdão. Primeiramente, nos ensina que não podemos prever o futuro. A perseverança e esperança de Alice servem como exemplo para todos nós enquanto navegamos pela vida. Nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, não importa quão impossível eles sejam. Em segundo lugar, a história nos mostra a importância do perdão. Alice foi ferida profundamente pela traição de George, mas com o tempo, ela conseguiu perdoá-lo e livrar seu coração de um grande fardo. O perdão pode ser uma ferramenta poderosa para nos ajudar a esquecer o passado e construir novas relações com as pessoas. O perdão de Alice para com George permitiu que pai e filho tivessem uma relação novamente. E por fim, nos mostra o poder das segundas chances. Alice ganhou uma segunda chance de ser uma mãe para Tommy e agarrou isso com tudo que tinha. Ela fez de tudo para reconstruir a relação com o filho e foi abençoada com um amor incondicional que cresceu entre eles. Isso tudo nos ensina que não podemos mudar o passado, mas podemos encaminhar nosso futuro e fazer da vida um bom lugar para aqueles que amamos. Uau, que história chocante, não é? Conte-nos nos comentários o que você achou da história de Alice e Tommy. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!